Fala aí, Dev, beleza? Sou aqui novamente, Danilo. Vou estar aqui auxiliando vocês com esse curso Java aqui para a gente aprender mais juntos sobre essa linguagem que é muito utilizada no mundo. Hoje nós vamos falar sobre tratamento de exceções. E antes de iniciar o conteúdo aqui, queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, dar aquele curtido aí, aquele comentário maroto. Se esse conteúdo te ajudar também, deixa o seu comentário aí também para incentivar nosso trabalho aqui. E também compartilhe aí com seus amigos aí as informações, beleza, pessoal? Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a questão do tratamento de exceções, né? E erros aqui, basicamente. Um erro ele pode ser qualquer situação, né? Qualquer situação que foge daquele fluxo normal do seu sistema, né? Então, por exemplo, quando você tenta executar uma operação, como por exemplo a divisão aqui, então eu queria aqui resultado igual a, vamos supor aqui, né? A gente tem uma divisão por zero, ele dá até aqui que não está sendo usado, né? Não, ele já dá até float. Na verdade, ele está reclamando do ponto flutuante, né? E a gente quiser, por exemplo, printar esse resultado, vamos ver o que acontece. Opa, executei o comando errado. Infinito, né? Se a gente fizer ao contrário, que a gente tem aqui uma divisão de zero por alguma coisa, a gente tem aqui o valor em si, né? Mas se a gente tentar dividir um número aqui, né, em Java por zero, né, ele dá esse overflow na expressão. Aí a gente precisa tratar esse tipo de erro aqui, né? Então, por exemplo, se a gente vem aqui e faz esse tipo de operação, o sistema ele acaba resultando em problemas, né? Então, como é que a gente faz isso em Java, né? Como é que a gente trata exceção? O tratamento de exceção é basicamente feito pelo bloco try-catch. Ele tem um try aqui e um catch aqui embaixo, você captura qualquer exceção, certo? E você também tem um bloco aqui embaixo que é possível também, que é o finally, que ele executa sempre quando executa esse bloco de try-catch, independentemente se dá erro ou não. Então, a gente coloca aqui, ó, executou de qualquer forma. Vamos colocar isso aqui embaixo, aqui em cima, né? E vamos colocar uma mensagem aqui, ops, deu erro. Ops, deu erro. Ele printou aqui e saiu do fluxo. Beleza. No caso aqui, como a gente está trabalhando com double, né? Ele não entende essa questão da exceção, né? Na verdade, deveria ser um inteiro aqui. Então, quando a gente executa, né? Ele já deu aqui, ó. Ops, deu erro, executou de qualquer forma. Então, quer dizer que quando dá algum tipo de erro, ele captura aqui nesse catch, né? Que é onde ele faz a captura da exceção. Joga aqui pra gente, né? A mensagem de erro e ele entra aqui no finally, né? Se fosse alguma operação possível aqui, por exemplo, 10 por 1, ele de qualquer jeito ia executar esse bloco do finally, porque ele sempre executa independente da exceção ou não. E aí aqui a gente pode ter várias informações, né, da exceção. Então, por exemplo, se a gente quiser saber qual que é a mensagem, né, a gente pode pegar aqui através da exception, né, que ele passa aqui como parâmetro pra gente, o ce.getMessage. Daí a gente vê aqui, ó, division by zero, né, no caso aqui. O que mais que a gente pode obter aqui? A gente pode obter qual que é a causa, né? Eu acho que aqui ele já vai dar pra gente, vamos ver. Caso deu nulo, porque não tem nenhuma causa aqui, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o getClass, ele vai dar a classe de exceção, é um arithmetic exception, tá vendo? Então a gente tem várias possibilidades. Então, outra coisa que a gente pode fazer também é multitratamento de exceção, né, para tratar exceções especificamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem, por exemplo, aqui a arithmetic exception em cima, né? Ops, deu erro na divisão por zero. E aqui a gente tem um tratamento mais genérico, né? Então, se a gente executar, ele vai cair na divisão por zero, né? Porque
porque ele sempre vai cair na exceção mais específica, né? Por isso que é bom você colocar sempre nessa ordem, das mais específicas para as mais genéricas. Se a gente vem aqui, né, e dá a gente consegue lançar exceções manualmente também, né? Então a gente pode colocar aqui throw new exception. Aí que ele fala que não executa, né? Então eu vou comentar aqui. E aí se a gente lança uma exceção mais genérica, né, ele vai entrar nesse bloco aqui da exceção mais genérica. Beleza, pessoal? Então, quando a gente quer tratar algum tipo de problema, exceção ou erro dentro do código, a gente usa esse bloco try-catch, que a gente consegue fazer o tratamento, beleza? Uma outra possibilidade também é a gente criar nossas próprias exceptions, né, nossas próprias exceções de forma personalizada. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, criar uma classe nova, vou botar aqui custom exception. Essa classe aqui, ela vai estender de exception. Ou seja, vai usar aquele mecanismo de extensão de classes, né, de forma que a gente consiga lançar essa exceção. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, construtor vazio dela, custom exception, construtor vazio dela, vou botar aqui como public. A gente pode mandar pro super, né, que é a exception, a mensagem, né, mensagem da exceção personalizada. Toda vez que ele lançar a exceção, ele vai mandar essa mensagem aqui pra gente, que é um construtor padrão da classe exception, né? Ele pode receber uma mensagem e a gente já coloca aqui na nossa custom exception, né? Então, se aqui a gente lança essa custom exception, né, ele vai parar aqui nesse tratamento, primeiro tratamento, e ele dá aqui, ó, a nossa classe de implementação, que é a custom exception, e a mensagem é a mensagem de exceção personalizada, né? Então ele para nesse bloco de exception. Se a gente quisesse, por exemplo, vir aqui tratar essa exception específica, né? Claro que aqui a gente está forçando, né, pessoal? Entre aspas, aqui teria uma chamada para uma outra classe, ou uma classe de serviço que faria essa exceção, mas a gente está aqui forçando para justamente ajudar nos nossos estudos, né? Então eu vou colocar aqui exception custom. E aí aqui a gente pode colocar, lançou nossa exceção personalizada. Beleza? Então aqui ele vai entrar nesse fluxo, né? E agora, como a gente tratou ele especificamente, ele vai entrar aqui dentro desse fluxo, né? Na parte aqui de exceptions, né, a gente tem duas possibilidades, né? É importante falar que a gente tem as checked exceptions e as not checked. As checked são as filhas de exception, ou seja, elas precisam ser checadas, né? Elas precisam, em tempo de compilação, né, ser tratada. Então, por exemplo, se a gente viesse aqui simplesmente colocasse aqui o nosso programa para ele estourar essa exceção, né, ele ficaria falando aqui, ó, você precisa tratar de alguma forma isso, ou bota no try-catch, ou lança aqui na assinatura do método, né? Não é o nosso caso. Mas a gente poderia, por exemplo, criar um método. Deixa eu criar um método aqui depois. Lançar exception. Isso é até interessante que a gente poderia fazer. Vamos fazer assim mesmo. Então vou criar aqui um método, lançar exception. E aí eu vou colocar essa exception aqui dentro. E ele vai falar, ó, você não tratou essa exceção, né? Aí você pode adicionar a assinatura. Adicionei essa assinatura aqui dizendo que esse método aqui, ele pode lançar essa exception. Então, quando é uma exception do tipo checked, a gente precisa tratar ela. E aqui vai, consequentemente, dar erro na chamada desse outro método, o método main. E aí ele fala a mesma coisa, você adiciona a assinatura ou você trata no try-catch, né?
aqui você pode, a própria ferramenta já cria para a gente a estrutura, né? O Final ele é opcional, né? Também, importante falar. Mas ó, aí você precisa fazer o tratamento dessa exception. E aí a gente pode criar aqui no caso uma custom runtime exception. O que essa custom runtime vai fazer, né? Mensagem de exceção runtime. Not checked não é melhor. E aí nessa aqui eu vou botar checked. Por quê, né? Porque essa daqui ela vai estender o runtime exception. E aí o funcionamento é o mesmo, né? Ela também tem um construtor para esse cara aqui, né? Que recebe a mensagem. Só que se a gente tirar esse tratamento aqui, né? Ele vai ficar reclamando. A gente precisa tratar a exception. Mas se a gente lançar uma runtime exception, repara que ele não vai reclamar, né? Ele vai deixar passar batido. Então aqui, tá vendo? Então essa é a grande diferença. Tem contextos que a gente precisa justamente para não embolar o código, fica um monte de coisa, a gente deixa mesmo lançar a exceção. Só que a gente precisa garantir que em algum momento daquele fluxo, né, de chamadas, a gente vai ter a tratativa correta, senão o programa ele vai ficar defasado ali de tratamento, né? Isso é bem ruim para o software. Então, se a gente executar agora esse cara, o que a gente vai receber aqui, né? Então, aqui a gente teve o primeiro tratamento, né, que a gente já viu antes, do custom exception. E aí aqui embaixo a gente tem, ó, justamente a exceção runtime que a gente tá estourando aqui, né? Que ela é not checked e tal, tem a mensagem dela. Então, é importante que quando você tiver essa possibilidade de lançar uma exceção, você fazer o tratamento. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar um bloco try-catch nesse cara. E vamos tratar essa exceção. Então, aqui a gente pode tratar justamente essa exceção, né? Então, custom runtime. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Faz esse tratamento aqui, beleza, compilou. Se a gente executar novamente, né, ele passou ali pela not checked, né? Isso é extremamente importante, pessoal. Então, sempre que vocês verem algo como essas letrinhas miúdas aqui, vermelhas, né, no console, quer dizer que deu algum problema, algum erro na execução do teu programa, né? E aí o importante é você tentar descobrir qual que é o problema. Aqui na própria stack de erro, né, que a gente fala que é stack trace, a gente consegue ver qual que foi a chamada. Chamou aqui no site exception e entrou aqui nesse cara, né? Entrou na linha 31 para executar essa linha de código. Beleza, então esse ponto aqui que está dando problema, eu vou fazer a tratativa. Então você vem aqui e faz a tratativa. Se você quiser ver a stack trace, né, toda a execução do erro, você pode colocar aqui, ó, e.print stack trace. Não é recomendável em sistemas produtivos, né, em produção, mas para debugs ou sistemas locais que você estiver até estudando, é interessante você dar sempre uma olhada que ele tratou, né, ele executou certinho lá, tanto é que se a gente colocar aqui, ó, opa, fechar isso aqui. Se a gente colocar aqui, ó, terminou o programa, a gente vai ver que ele vai chegar nessa parte do código, né? Então ele terminou o programa e ele também printou a stack trace que a gente pediu aqui, pra gente ver o que está acontecendo, né? Então é isso, pessoal. A gente falou sobre vários assuntos sobre tratamento de erro aqui, espero que tenha ficado claro aí. É extremamente importante entender essa diferença entre as exceptions checked e not checked, né? Non-checked também, conhecida como non-checked. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa evolução, beleza, pessoal? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curte, compartilha aí. E nos vemos na próxima aula sobre Java, pessoal. Fiquem na paz aí. Valeu, fui!